Graças, paz, abençoados, amém? Povo de propriedade do Deus eterno, amém? Adquiridos, eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo para herdar o reino eterno de Cristo Jesus. Isto é irrefutável, inegável dentro das Escrituras, no Evangelho da graça pregado por Paulo, ensinado por Cristo. Amém? Então, a Bíblia, a palavra, as Escrituras, ela aponta para o fim, né? No caso, olhando dentro das Escrituras, como se eu tivesse no antes de 70, né? Porque a Bíblia, na verdade, ela findou todas as suas profecias, aquilo que estava escrito para acontecer no futuro, era o futuro deles, né? Para a época deles, o futuro do ano 30, do ano onde as cartas de Paulo foram escritas, de Pedro, de Tiago, para o futuro do ano 70. Então, tudo está consumado, tudo está consumado. Agora, estamos no processo, né? As nações, os povos, está dentro de um processo que foi determinado por Deus. A impiedade continua? Sim. O ímpio, né, ele existe nos dias de hoje? Sim. Então, existem os destinos, né, do santo, do justificado pelo sacrifício de Cristo, e a condenação eterna, o juízo eterno, segundo Hebreus, capítulo 6, fala do juízo, se não me engano, versículo 5, 6 ou 4, que o juízo de Deus é eterno, ou seja, foi para ontem, hoje, eternamente. Então, a condenação dos ímpios, segundo as Escrituras, segundo Jesus e segundo os apóstolos, foi para o lago de fogo, para o Guiena, que mais? Né? Também, como foi traduzido e muito falado, né, no meio da religião, o inferno propriamente dito. Então, isso aí é o que está escrito, é o que foi deixado para a gente ler hoje. E acredita quem quiser, senão o cara começa a enrolar, faz sua teologia, faz o seu achismo, né? Diminui, acrescenta para formular o seu pensamento, a sua doutrina. Mas o que está escrito e ponto final. Então, sou o seu irmão Van, aqui direto de Cabedelo, na Paraíba, Nordeste brasileiro, se Deus assim permitir, entrando no teu lar e para a gente poder compartilhar este alimento, este assunto, esta doutrina. Aqui é questão de doutrina. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara para os irmãos da graça, os meus irmãos da graça, é que eu não tenho filiação nenhuma com nenhum canal no YouTube, com nenhum irmão da graça. Filiação que eu digo assim, eu não tenho apadrinhamento, né? Eu sou livre, o irmão Van é livre para pensar. Então, o que eu estou postando aqui é o que eu vejo dentro das Escrituras, é o que a Bíblia, né, me revela. Então, se a Bíblia revela a você uma coisa diferente, amém, eu respeito. Embora a gente não concorde, né, dentro do campo da teologia. Então, mas irmão Van, o que eu percebo é o seguinte, se você não seguir fulano de tal, você é um herege, em termos de doutrina, dentro da graça. Se você não seguir o mesmo pensamentozinho do fulano de tal, você é herege, você está fora, você não é eleito, você não tem o Espírito de Cristo, você não é um predestinado, você é da escrava, e assim vai. Então, para mim, isso não existe. Para o irmão Van, isso não cola. Bom, meu canal aqui é independente, graças a Deus, né? Não tenho apadrinhamento, como eu já disse, de nenhum irmão da graça, né? E isso tudo a gente vai caminhando e tentando passar
na melhor maneira dentro das Escrituras. Eu chamo dentro das Escrituras, né? Porque é um estudo bíblico. Agora, se for para a salvação, é o Evangelho da Graça. Né? Se for para o reino eterno, é o Evangelho da Graça, né? Nas cartas de Paulo. A gente sabe, eu sei diferenciar muito bem. Obrigado. Vamos lá? Então, a você que comenta, que se inscreveu neste canal, agora, graças a Deus, está chegando mais inscrito, mais pessoas, está vendo, está compartilhando, está me ajudando aí neste crescimento. Meu muito obrigado, agradecido, a minha alegria, externa a minha alegria a você aqui do canal Metanoia da Graça. A todos os irmãos e irmãs deste canal, Deus continue te abençoando grandemente para a glória do nome dele. Tranquilidade? Então, eu quero ainda comentar aqui, eu quero voltar para Hebreus capítulo 10. Porque um irmão comentou, disse, irmão, não ficou muito claro, não ficou muito, a mensagem não ficou muito estampada, nítida, né? Naquele vídeo que você fez dizendo que Paulo falou sobre o inferno. Vamos lá. Então eu faço questão de voltar, não tem problema nenhum. E depois que eu completar esta visão aqui, eu vou mostrar para você, né, os diversos textos de quem mais falou de inferno, lago de fogo, tormento eterno. Você sabe quem foi? Vamos ver quem foi que falou. Então, vamos ver aqui, né? Paulo falou em 2 castigos. Presta bem atenção aqui. O apóstolo Paulo ele falou em 2 castigos. O castigo da morte, a morte física, né, que seria um castigo, né, para todo ser humano, e ele chamou, e também o pior castigo, né, que é o castigo pós-morte. Entendeu? Paulo fala de 2 castigos em Hebreus capítulo 10. A morte como um castigo para todo ser humano e para aqueles que não iriam crer, né, no sacrifício de Cristo, Paulo chamou de pior castigo, ou seja, pior do que a morte, era o segundo castigo que ele chama de pior. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. 27, detalhe para o 27, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus, os ímpios, os não eleitos. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem, ele está se referindo aos judeus que rejeitam, né, a lei de Moisés, morrem sem misericórdia. Aqui um dos castigos, segundo Paulo, era a morte física, sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas. Agora, o 29. Julgai vós quanto maior castigo ou quanto pior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Deixa eu só colocar aqui, em uma outra tradução, aqui a transformadora, ele diz, imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou com o comum, profanou o sangue da aliança. Então, quão maior castigo, né? Maior castigo. A fiel, vamos ver a fiel, só mais uma, a fiel diz, e de quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar ao saco. Maior castigo, ou seja, existia um castigo, né, ou existe um castigo da morte, e existe o pior castigo, né, o maior castigo. Voltar aqui para essa tradução que a gente está usando, ela, King James, né? Então, maior castigo, né, segundo Paulo. Agora, presta bem atenção aqui que eu vou lhe falar. Alguns pregadores da graça, né, eles dizem assim, não, irmão Van, ou dizem, né, quando está lançando os seus estudos no YouTube, nos seus canais, não, Paulo, o castigo não existe
porque Paulo não falou o castigo que ele fala, o castigo da condenação eterna, do tormento eterno, do sofrimento eterno. Eles dizem, né, que o castigo não existe porque Paulo não falou de inferno, Paulo não falou do tormento eterno, Paulo não falou de lago de fogo. Só o versículo 29 já derruba esse pensamento. Julgai vós quanto maior castigo. O primeiro castigo, a morte. Pós-morte vem o pior castigo ou maior castigo. Paulo, ele fala de uma severa punição ou pior castigo. Então, Paulo não falou de inferno, por isso não pode existir um lugar de tormento ou um lugar de sofrimento eterno. Argumento muito fraco este, tanto dos irmãos da graça, como também do sétimo dia e das testemunhas de Jeová. Ou seja, como pode um Deus de amor criar um lugar de fogo eterno, está no vídeo anterior isso, para ver pessoas queimando eternamente. Deus é amor. Isto é um argumento fraco, pobre, é um argumento que não tem apoio nenhum nas Escrituras, né? E o pior ainda, dizer que Paulo, ou seja, encobrir, né, o que Paulo disse, eu não querer relatar e passar para os seus seguidores para não aceitar, a questão é essa, para não aceitar a verdade estampada que Jesus disse sobre o fogo eterno, ou sobre o castigo eterno, ou sobre o sofrimento eterno no Guiena. Para não aceitar esta verdade, Paulo não falou de castigo, desses termos, e Deus é amor. Por isso, a alma não pode sofrer eternamente. Beleza? Tranquilo? Mas vamos aqui. Então, vamos, Hebreus 10, 29. Julgais quanto maior castigo. Ou seja, se existia um castigo, esse aqui era pior, maior. Então, Paulo usou, né, o autor aos Hebreus, ou Paulo, severa punição, pior castigo. Heironos timorias. Heironos timoria, ou seja, severa punição ou maior castigo. Reironos vem da palavra raiz grega, reiron, que é um adjetivo usado neste contexto, exatamente neste contexto aqui, essa palavrinha aqui, maior ou pior castigo, reironos, né? Que é um adjetivo neste contexto usado para punição pior, punição mais severa, mais rigorosa. Se a morte era uma punição, imagina pós-morte. Paulo está se referindo a isso. Então, um castigo pós-morte. Agora, para ser castigado pós-morte, não pode ser no corpo físico. Pelo menos no meu entendimento, não bate, né? Este pensamento que Paulo não estava dizendo que o pior castigo ainda iria acontecer com eles. Não, o pior castigo é pós-morte, porque lá atrás, no versículo anterior, Paulo fala que aos judeus que negaram, né, a lei, o castigo seria a morte. E todo aquele que não aceitarem, né, e negarem o sacrifício de Cristo, o sangue da nova aliança, seria pior castigo, porque é pós-morte. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Paulo, quando usou essa palavra aqui, ó, maior ou pior castigo, essa palavra no grego, ela significa isso aqui, ó. É Lucas, capítulo 24, Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 26. Paulo está se referindo a isto aqui, ó. Do 24 ao 26, ele diz aqui, ó. De fato, Lucas, deixa eu ver se é Lucas 11, perdão. Lucas 11, do 24 ao 26, ele diz, ó. Quando um espírito sai de uma pessoa, presta atenção, o que é pior? Quando Paulo usou a palavra pior pós-morte, um castigo pós-morte. Segundo Paulo, quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita, voltarei para casa
de onde saí. O 25 ele diz: assim que chega, encontra a casa varrida e ordenada. O 26, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa, olha aqui a palavra, torna-se pior. Ou seja, se já estava ruim, tornou pior. É isso que, essa palavra aqui que Paulo está falando, né? Pior do que a primeira. Ou seja, se a morte já era ruim, pior ainda pós-morte para os ímpios, para quem não aceitarem, né? Ou não aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. Então, isto é inegável. Está aqui na Bíblia estampada, a palavra aqui, ó. Torna-se, o final daquela pessoa, torna-se pior. Esta palavra pior aqui é heironos, né? Que é uma palavra grega, que vem da raiz da palavra heiron, que é um adjetivo, né, usado para punição pior, mais severo, mais rigorosa. Agora, para castigo, Paulo usou, vamos voltar lá para Hebreus 10, 29, espero que você esteja entendendo, Hebreus 10, 29, que ele diz: julgai vós quanto maior castigo, aqui o maior castigo, pós-morte, essa linguagem aqui é pós-morte. Para castigo, Paulo usou um substantivo feminino, timoriar, para castigar, com a implicação de fazer sofrer o que merece, de fazer sofrer pós-morte. Se morrer era um castigo, imagina o pior castigo pós-morte, ou seja, maior castigo aqui, ó, castigo, né? Paulo refere-se a castigar, punir, sofrer castigo. Então a gente vê aqui que em Hebreus 10, 29, em uma melhor tradução, isso aqui ficaria assim, a melhor tradução, se fosse traduzir pelo pé da letra, seria imaginai, aqui ó, julgai vós, deixa eu ver se eu acho essa tradução aqui, como que ela seria na versão internacional, com mais severo, né? Mas vamos ver aqui a transformadora. Pronto. Se aproximou mais, né, na língua grega, no original. Diz, ó, imagine com maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, certo? Então, como seria uma tradução que se aproxima mais do texto grego? Seria assim, ó, imaginai como será pior o castigo daquele ou daqueles que desprezam o Filho de Deus. Então, imagine ou imaginai como será pior, certo? Como será pior o castigo daqueles que desprezam o Filho de Deus. Então, maior castigo, né? Maior será o castigo pós-morte. Paulo está se referindo aqui ao castigo pós-morte. Então, a punição, o castigo, o sofrimento é eterno, sem fim. Repito, a punição para os ímpios, o castigo, né, e o sofrimento é eterno para os ímpios. Vamos ver aqui, Mateus 25, 46. Perceba aqui, olha só em Mateus a gente vai... Olha a lapada de Bíblia, né, sobre a punição eterna. Mateus 25, 41. O 41 diz: em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Interessante que o fogo foi preparado, o fogo eterno foi preparado, ok? Aqui não é o Vale do Rinom, porque o Vale do Rinom já estava lá. Aqui é uma linguagem espiritual. Quem preparou este fogo eterno? Mateus também, agora,
versículo 46, olha só, 46, e estes irão para o castigo eterno, aonde? No fogo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Também aqui, Daniel 12, 12, eu vou só mostrar para você todos os textos aqui, ou uma boa parte dos textos, que fala sobre o castigo eterno. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Ou seja, aquilo que Jesus está dizendo lá, castigo eterno. Aonde? No fogo eterno. João 5, 28. João, capítulo 5, versículo 28 e o 29 diz: não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. O 29, e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Julgados a quem? Ao fogo eterno, né? Ao sofrimento eterno, ao Guiena. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, olha só a sequência de versículos sobre fogo eterno. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. O 8, Paulo diz: e em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que recusam obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Agora, olha o 9. O 9, eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Então, separados para sempre. A destruição eterna é a separação, né, do ímpio, ou da alma do ímpio, no Guiena, meu irmão. Não tem outro argumento, não tem como dar um jeitinho, não dá. A Bíblia não permite esse jeitinho de dizer que vai ser aniquilado, de dizer que vai ser, vai virar fumaça. Não tem esse jeitinho. Marcos 9, 44, 48... certo? Deixa eu ler, eu tenho que ver esses versículos para a gente não... Marcos 9, 44 a 48. Você vai ler Marcos 9, 44 a 48. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 10 e o versículo 15. Mateus 23, 23. Vamos ver Mateus 23, 23. Mateus 23, 33, que diz: serpente, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno, do Guiena, né, do lago de fogo, certo? Como escaparão? Olha a sentença, quem falou isso aqui? João Batista. Então, João Batista errou, enganou, apavorou o povo. Apocalipse, também Mateus 22, 13. Mateus 22, 13. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmão, choro e ranger de dentes é o grau de sofrimento pós-morte no Guiena. Também aqui, Apocalipse 14, 9 e 10, 2 Pedro 2, 4 e 9, vamos para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 9. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, né? No Tártaro, que é o lugar de prisão espiritual, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento, até o ano 70. Continuam presos lá tranquilamente. E o versículo 9, vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhes são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Manter, aqui a palavra manter aqui é que faz a diferença. Manter os perversos sob castigo.
Até o dia do juízo. Agora, também aqui podemos ver Isaías 53, Isaías 33, 14 ao 16, e o principal, né, o carro-chefe, que é Lucas 16. Aqui, meu irmão, dá pano para manga. Lucas 16, 22 ao 25, que diz, olha só, olha o que Jesus falou. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Interessante esta linguagem, né? O que Jesus quis passar? E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro em seu lado. Irmãos, essa palavra aqui, em tormento. Isso aqui mesmo. Por que né, as adventismos do sétimo dia, né, as testemunhas de Jeová e alguns, né, irmãos da graça não aceitam isto aqui? Não, isso aqui não existiu. Jesus estava brincando, Jesus estava contando a historinha de carochinha, né? Isto é uma parábola, isto é um mito, isto é uma mitologia grega, isto aqui veio lá da Babilônia. Meio mundo de conversa, simplesmente para não aceitar este lugar de tormento. Por quê? E o 24 diz, e o rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Lógico, é óbvio que Jesus estava falando de vida pós-morte. A continuação, ou lago de fogo, ou este lugar, Guiena, ou reino eterno de Cristo Jesus. E o 25 ele diz, Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você em agonia ou atormentado. Bom, aí a questão, se você não aceita esse texto, beleza, desconsidere-o, né? Rasgue, tire daí da sua Bíblia, faça o que você quiser. Mas o texto está fala, né? De algo, de vida pós-morte. Agora, meu querido e amado irmão, então dizer que Paulo não falou, certo? Vamos dizer assim, uma meia-verdade, né? Aos meus irmãos da graça aí, e também dizer que aqui não existe textos de tormento. Eu disse a você, Mateus 25, 41, 46, Daniel 12, 2, João 5, 28, 29, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9, Marcos 9, 44 a 48, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, versículo 15, Mateus 23, 33, Mateus 22, 13, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, 9, Isaías 33, do 14 ao 16 e Lucas 16, 23, 25. Aí você vai ver se a Bíblia, né, ela fala realmente deste lugar de tormento ou ela oculta e esconde. Você acredita se você quiser, se não, siga, né, os pensamentos, as filosofias e as enganações de muitos que estão aí enganando e falseando os textos. Agora, no próximo estudo, né, eu vou trazer isso aqui, ó. É muito importante você assistir o próximo estudo. Por quê? Se Paulo falou, como dizem, Paulo não falou do inferno. Eles dizem, né? Você viu que Paulo falou. Beleza? Tranquilidade? Agora, já que eles sustentam, né, os pregadores da graça, testemunho de Jeová e adventismo, estão tudo junto. Se Paulo não falou do inferno, por isso não pode existir um lugar de tormento ou um lugar de sofrimento eterno. Outra, segundo argumento deles, que é fraco, como pode um Deus de amor criar um lugar de fogo eterno para ver pessoas queimando eternamente? Não pode, irmão Vão. O senhor está equivocado, porque Deus é amor. Beleza. Aí eu pergunto a você, a esses pregadores, foi Jesus, presta bem atenção aqui, foi Jesus um sádico, injusto e cruel
por ter falado tanto do inferno, do fogo eterno, ou do castigo eterno, ou lugar de tormento? Foi Jesus um sádico, injusto e cruel? Não perca o próximo vídeo, a sequência de versículos que só Jesus, só uma pessoa chamada Jesus, o Cristo, falou tanto do inferno, e você vai ver a sequência de versículos que eu vou mostrar para você, tá bom? Não perca o próximo estudo. Se inscreva no canal, comenta e compartilha. Paz do Cristo eterno.